Tem gente que faz mapa para saber da saúde. Tá preocupado ou passou por algum momento difícil, algum problema de saúde, e aí quer saber da saúde. E aí a astrologia, ela mostra pra gente também se é um momento de curar ou de tratar doenças crônicas, às vezes não é tão bom, tão propício. Então, é interessante pra gente mesmo entender qual é o momento e para onde olhar no nosso corpo, né? Para entender também por que de algumas dores, alguns sintomas que aparecem, algumas doenças, né, que surgem do nada, mas que nunca são do nada, né? Elas já estavam ali e a gente vai desenvolvendo sem nem perceber muitas vezes. Sagitário, Leão, que são signos de fogo, ou quem tem esse elemento forte no mapa, às vezes deixa pra lá. Não tem paciência, não quer ver, é bobagem, vou resolver depois. E aí, às vezes, fica um tempo até o negócio ficar complicado ou sentir dor de verdade. E aí, a hora que vai ver, a situação já piorou muito. São signos que não tem muita paciência, assim. Não teremos um período muito fácil pela frente. Na verdade, a gente já vem atravessando um período longo, né? Ele se intensificou na pandemia. A gente sabia que alguma coisa, os astrólogos, 2020, algo aconteceria por conta de uma grande conjunção que teve, de uns movimentos. E ali era um ponto importante. E agora, 7 anos depois, a gente tem um outro setênio, né? Que se inicia ano que vem. E aí, as previsões, elas são complicadas, assim. Eu acho que vem um período difícil. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, assim, a gente tem que se preparar, se fortalecer para o que vem por aí. E o que é se fortalecer? Cuidar da gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Carlos Roberto Silva, do Doenças Silenciosas. Dando prosseguimento aos nossos podcasts no sentido de ajudá-los a se inteirar sobre a sua saúde, porque é extremamente importante ir ao médico pelo menos uma vez por ano depois dos 45 anos. Ou a qualquer momento quando algo diferente acontecer no seu corpo. Bem-vindos hoje o podcast que une a medicina e a consciência para prevenir o que não se manifestou. O tema é fascinante, a influência dos astros em nossa saúde. Será que cada signo tem um ponto fraco no corpo? Será que o mapa astral pode indicar tendências físicas e emocionais que afetam o bem-estar? Para responder essas e outras perguntas, recebo hoje Laísa Anja, astróloga especializada em saúde integrativa. Ela vai nos mostrar como o céu pode refletir não apenas nossa personalidade, mas também o que o corpo tenta nos dizer. Fique até o final, porque você vai descobrir o que seu signo revela sobre sua energia vital e como equilibrar o corpo, a mente e o espírito. Muito bem, Laísa. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o meu convite. Muita gratidão. Você fica à vontade para se apresentar, para falar alguma coisa sobre si, sobre o que você faz. Eu sou astróloga, né? Eu trabalho com terapia holística integrativa e sou analista junguiana. Então, são, acho que técnicas diferentes, formas diferentes de buscar autoconhecimento. E eu acredito que trabalhar o autoconhecimento também é trabalhar o nosso corpo, entender o que acontece, né, com a nossa saúde, com a nossa cabeça, pra gente ter uma qualidade de vida melhor, pra gente viver melhor, passar algumas dificuldades também de uma forma mais tranquila, né, que tem na vida. Então, são várias técnicas, mas com um único objetivo, que é cuidar de si, né. E na terapia holística, a gente une tudo, o espiritual, o mental e também o corpo físico, né. Legal, muito bom. Ok, Larissa, vamos começar. Como a astrologia pode influenciar a saúde? A astrologia, ela é universal, então em tudo a gente encontra a astrologia, que são arquétipos que a gente pode associar a tudo na vida, inclusive a saúde. No mapa astral, ela tem um lugar especial, tem uma casa ali que é muito importante, que é a casa 6, tem alguns planetas também que vão nos indicar questões de saúde e também, né, em relação aos signos. A astrologia, ela é
ela mostra tendências, né? Ela é um mapa, assim, do que se pode esperar, e é um lugar, assim, de busca de autoconhecimento também, em que a gente pode se descobrir um pouco mais, inclusive as tendências de doenças que a gente possa ter. Então, dentro do mapa astral, a gente, principalmente do mapa astral, né, além do signo, a gente consegue muito observar quais órgãos a gente deve uma atenção maior, ou o que é mais indicado para cuidar da nossa saúde. Então é assim que a astrologia ela pode indicar para a gente, às vezes, as tendências que a gente tem. Nas previsões também, elas podem, se a gente faz uma revolução solar, enfim, ela mostra onde a gente tem que ter uma atenção maior durante aquele ano ou durante aquele período da previsão. Legal, muito bom. Qual o signo que é mais saudável? Existe? Não, eu acho difícil falar de um signo, né? Assim, porque a gente é um mapa. Nós todos temos todos os signos distribuídos de formas diferentes no mapa, e cada mapa é único, porque cada ser humano é único. Então não tem, eu acho que um signo mais saudável, não. Eu acho que um signo que tende a ser mais hipocondríaco, mais preocupado com a saúde é Virgem, num geral, assim, mas como eu falei, vai depender muito do resto do mapa, né? Ou se uma pessoa tem esse signo forte dentro do mapa dela, lua, ascendente, também pode apresentar essas características, entre outras, também dentro do mapa. Legal. Como posso usar a astrologia para melhorar minha saúde? Como eu falei, né? Olhando as previsões, né? Quais setores da nossa vida a gente pode olhar com mais carinho, mas também do mapa. O mapa astral ele vai mostrar pra gente se existe algum lugar ali que a gente tem que ter uma atenção maior. E os signos ajudam nisso, né? E as casas também, planetas. É bastante interessante, assim. Tem gente que faz mapa para saber da saúde. Tá preocupado ou passou por algum momento difícil, algum problema de saúde, e aí quer saber da saúde. E aí a astrologia, ela mostra pra gente também se é um momento de curar ou de tratar doenças crônicas, às vezes não é tão bom, tão propício. Então, é interessante pra gente mesmo entender qual é o momento e pra onde olhar no nosso corpo, né? Para entender também por que de algumas dores, alguns sintomas que aparecem, algumas doenças, né, que surgem do nada, mas que nunca são do nada, né? Elas já estavam ali e a gente vai desenvolvendo sem nem perceber muitas vezes. Legal, muito bem. Como a astrologia pode conectar com a medicina e a prevenção de doenças? Eu acho que é dessa forma, observando, e claro, né, a astrologia, assim como a terapia holística, integrativa, ela auxilia um tratamento, ou auxilia a gente a olhar com mais cuidado e mais carinho. Obviamente não substitui, né, a medicina tradicional, vamos dizer assim, porque é muito importante. A partir do momento que a gente somatiza uma doença, e a gente tem meios para tratar essa doença, a gente tem que tratar. Com remédio, médico, tratamento. Mas essas outras terapias, elas auxiliam, elas tratam, eu diria assim, de onde surgem as doenças, né? Porque a gente trabalha muito com essa questão psicossomática. Então, as doenças, elas começam no emocional, e aí elas aparecem, em algum momento a gente somatiza no corpo. Ela auxilia, né? Pode auxiliar nesse momento também, no momento de tratamento, para a gente entender melhor como a pessoa vai passar esse momento dela, auxiliar também para a pessoa se sentir melhor durante esse momento com outras terapias alternativas. Mas é isso, né? Tanto a astrologia quanto essas terapias são alternativas, elas ajudam, não substituem. É importante, né, deixar isso bem claro. Tá certo. O mapa astral pode revelar predisposições físicas e emocionais? Sim, com certeza. Me fala mais sobre isso, por favor. A casa 6, a gente vai ver muito a saúde, a rotina, como é a rotina da pessoa, o signo que está ali, o planeta, que se eventualmente tiver algum planeta ali, vai mostrar como a pessoa lida com a saúde dela. No campo mais emocional, a gente lidaria com a casa 12, com a casa 8. Por exemplo, uma casa 6 com o signo de Áries ali. Normalmente são pessoas que tendem a ser muito ansiosas ou querem resolver tudo muito rápido. São pessoas que tem que tomar um cuidado maior com acidentes, por exemplo. São acidentes que podem gerar problemas na região da cabeça. São pessoas que precisam fazer mais atividades físicas. Ou, por exemplo, quem tem um ascendente em Áries também, ou um Áries forte no mapa, não necessariamente só na casa 6. São pessoas que têm muita energia em geral, ou pessoas que têm muito elemento fogo no mapa. São pessoas que tendem a ficar muito ansiosas. Então elas precisam, assim, todo mundo precisa fazer exercício físico, né? Mas para essas pessoas é uma necessidade muito grande para elas conseguirem se equilibrar, para elas conseguirem liberar um pouco de tanta energia que elas são capazes de produzir. Então, acho que ajuda dessa forma, assim, né? Legal.
Há algum planeta mais ligado à vitalidade e à saúde em geral? A vitalidade, a gente tem o planeta Marte, que ele é um planeta que é o regente de Áries, né? Acabei de falar dele, e ele é esse planeta de muita energia, de força. O arquétipo dele é ligado ao guerreiro, né? E dentro da astrologia, a gente tem as regências dos planetas. Então, cada pessoa é regida por um planeta, vamos dizer assim. Pessoas que são regidas por Marte, normalmente têm um ascendente em Áries, ou Escorpião, ou são escorpianos, ou arianos, por exemplo, e aí são pessoas com muita energia. Mas claro, né, os outros signos de fogo, por exemplo, também têm muita energia, independente, mesmo não sendo regidos por Marte. Mas esse é um signo de vitalidade, assim, só que tem que cuidar porque ele é muito excessivo, tudo é muito ali. Então, acho que Júpiter também pode ser um planeta que a gente pode trabalhar essa questão da vitalidade, assim. Mas eu acho que é mais Marte mesmo. Tá bom. Como os elementos fogo, terra, ar e água influenciam a saúde de cada pessoa? Fogo são pessoas que tendem, como eu falei, a serem muito ansiosas, são pessoas que tendem a demorar para procurar tratamento, então são pessoas, né, em geral, signos de Áries, Sagitário, Leão, que são signos de fogo, ou quem tem esse elemento forte no mapa, às vezes deixa para lá. Não tem paciência, não quer ver, é bobagem, vou resolver depois. E aí, às vezes, fica um tempo até o negócio ficar complicado ou sentir dor de verdade. E aí, a hora que vai ver, a situação já piorou muito. São signos que não tem muita paciência, assim. E dentro dessa impaciência, podem ter acidentes, como eu falei antes, né, esses problemas de serem muito impulsivos, ou eles agem sem pensar muitas vezes, só vão fazendo. São pessoas em excessos, assim, né? Às vezes tem uma vida um pouco desregrada também, uma dificuldade, às vezes, de manter uma dieta mais equilibrada, ou uma vida em geral, assim, mais equilibrada. São pessoas que podem dormir pouco, muitas vezes, porque, né, é muita ansiedade, a cabeça não para. Então, acho que no elemento fogo é mais isso, assim. No elemento água, são as questões emocionais. Em geral, escorpianos, cancerianos, piscianos, são pessoas que as doenças são muito psicossomáticas. São pessoas extremamente sensíveis, que tendem a ter um emocional muito caótico. Então, elas precisam trabalhar essas questões emocionais, precisam lidar com isso, porque senão elas vão perceber esses problemas no corpo, eles vão somatizar, assim. Então, são pessoas que precisam lidar com a vida emocional, entender o que estão se sentindo, podem também ser muito excessivas, mas nesse sentido mais emocional. O elemento terra, eles são mais preocupados com a saúde. E aí os taurinos, virginianos, capricornianos, eles são mais corretos, vamos dizer assim, com uma rotina. São pessoas que, em geral, ou quem tem esses signos mais fortes, né, no mapa, são pessoas que tendem a procurar uma rotina, eles gostam de rotina, eles gostam de se alimentar bem, principalmente virginianos, né, eles gostam de cuidar da saúde. Então, eu acredito que esses signos, eles têm essa vantagem. Mas também eles precisam tomar um pouco de cuidado com a necessidade, muitas vezes, de controle. E aí são pessoas que tendem a trabalhar demais, por exemplo, que não tem limite, né? Quer fazer, quer produzir, e aí esquece a importância de descansar, né? A importância do tédio que a gente tem na vida para a nossa saúde psíquica. Então, nesse caso, são pessoas que tendem a procurar mais rápido, mas que também podem ser muito cabeça dura, sabe? Na hora de começar um tratamento. Mas pelo menos elas procuram mais rápido que os signos de fogo, né? Mas também que precisam aliviar um pouco a carga. Eu acho que são signos assim que tendem a se estressar muito, porque eles querem mostrar resultado. E no mundo que a gente vive, em que tudo é o tempo inteiro resultado, performance, eles podem sofrer bastante, né? Tentando chegar nesse resultado. Os signos de ar, né? Os signos de ar, eles são signos assim. Os problemas dos signos de ar, eu acho que está muito ligado ao pensamento, assim. Eu acho que tem uma dificuldade, às vezes, de lidar com os pensamentos. E aí eles acabam somatizando também no corpo, sabe? São os signos de Gêmeos, Libra, Aquário. Eles podem podem também ser um pouco displicentes, assim, com a saúde, porque eles não param para olhar para isso, eles vivem muito dentro da cabeça deles, né? Pensam demais, estão sempre ali desse pensamento, e aí acabam muitas vezes deixando a saúde de lado, o corpo de lado. Escuta, deixa aí a curiosidade minha. Qual a importância do ascendente nesse caso? O ascendente é o nosso corpo no mapa astral. É muito importante. Então, o ascendente é
como as pessoas enxergam a gente, assim, num primeiro momento, a impressão, muitas vezes, que a gente causa. Tá muito ligado ao formato do nosso corpo também, tá muito ligado à nossa aparência. É a nossa máscara, assim, vamos dizer, sabe? É o nosso primeiro... É como a gente chega, sempre é o ascendente. É porque a gente, por exemplo, eu sou de Sagitário, tem um monte de gente que é de Sagitário, mas não tem um mapa que sirva para todos. Cada um é um. Parece que tem que ter o dia, o horário do nascimento O local. e o local, e aí a coisa... Os mapas são muito únicos, assim, e muda. A astrologia, cada signo vai do 0 ao 29 graus, né? Aí, isso faz diferença. O grau que tá, o sol, a lua, enfim, tudo no mapa astral é muito importante, é muito único. A gente às vezes olha o signo, sou sagitariano, sou assim, assim, assim. Sou escorpiano, sou assim, assim, assim. Não necessariamente, porque a gente tem todo um mapa astral e a gente tem que ver como esse mapa se conversa, como esses astros se conversam, e ali a gente começa a entender a personalidade da pessoa. Então é muito interessante. Assim. Faz diferença, por exemplo, eu nasci no dia 29, uma outra pessoa nasceu no dia 29. Eu nasci às 8h40, ele nasceu às 23 horas. Faz diferença. Muda o ascendente. O ascendente ele muda mais ou menos a cada 2 horas, 2h30. Muda o ascendente, muda todas as casas do mapa. Por isso que ele é tão importante. E às vezes também, dependendo do horário, mudam outros planetas, né? A Lua, por exemplo, ela fica 2 dias e meio por aí em cada signo. Então, se você muda ali no momento que a Lua tá mudando também de signo, vai fazer diferenças. Eu já fiz muitos mapas de pessoas que nasceram na transição de signo. Por exemplo, entre o dia 20 e 22, é difícil você saber qual é o seu signo mesmo se você não fizer o mapa. Então a pessoa passou a vida achando que fosse de um signo, e aí no mapa astral a pessoa não é daquele signo. Porque até no período da manhã, por exemplo, ela era de um signo, só que ela nasceu ali à tarde, e aí já mudou. Eu já fiz mapa de gente que tinha tatuagem do signo e não era desse signo. Interessante, né? É. Os signos de fogo, Áries, Leão, Sagitário, costumam ser intensos e enérgicos. Quais são os riscos de exagero ou estresse desses perfis? É o estresse, né? Os acidentes, como a gente falou, agir sem pensar, impulsivos, né? E essa ânsia de resolver tudo é complicado, porque quem tem muito fogo no mapa, né? Ou esses signos em excesso em muitos planetas, são pessoas que querem resultados rápidos e querem controlar esses resultados. Então, a gente não tem controle, né? A gente quer ter controle sobre a vida, mas a gente não tem. A gente tem controle no máximo com aquilo que acontece com a gente. E aí eles podem sofrer com essa ansiedade, esses estresses, né? Entendi. Os signos de terra, touro, virgem e capricórnio, são mais resistentes, mas tendem a guardar emoções e isso pode causar doenças psicossomáticas? Eu acredito que são mais os signos de água que causam aqui. É porque vai depender muito também, como eu falei, do mapa astral, né? A gente tem no mapa a Lua. A Lua, ela tá muito ligada às nossas emoções. A nossa intimidade, ela é muito importante no mapa. Então, pessoas com signos de terra, por exemplo, na Lua, elas têm muita dificuldade em lidar com emoções, com sentimentos. Elas querem racionalizar tudo. Os de ar também tem essa tendência. E aí, não lida. Se você não lida, não vai deixar de existir só porque você não olha para aquilo, né? Vai continuar lá, vai crescendo, né? A pessoa vivendo, não tô vendo, fingindo que não é com ela. E ali, aquelas emoções, aquela coisa mal resolvida. Então, isso vai gerar uma doença. Tem A pessoa tende a fugir, às vezes, porque racionaliza, sabe? Não tem tempo pra ficar aqui sofrendo. Mas por que eu tô sentindo isso? Por que eu... Não, será que eu gosto mesmo dessa pessoa? É em tudo, assim, tudo que é emoção, sentimento. Não, isso é bobagem, sabe? Fica racionalizando. E não se racionaliza sentimento, né? E emoção. A gente sente. E aí depois a gente pensa ali o que... Mas então são pessoas que tendem a querer racionalizar, a colocar em caixinhas coisas que não tem como. Signos de água, eu acho que eles fluem um pouco melhor em relação a isso de sentir. Eles se permitem sentir, ou pelo menos essa lua em signos de água, que a lua ela é regente de câncer, então ela se sente confortável no signo de câncer, por exemplo. Nesses signos de água, ela tende a sentir um pouco mais. Mas também, se não for bem trabalhado, né, se o mapa da pessoa tiver muita terra, muito ar, ela também às vezes vai segurar ali. E a energia, por exemplo, do pôr do sol e a energia da lua,
o que tem alguma relação, quem tem atração por essas energias, isso significa alguma coisa, implica em alguma coisa ou não? Acho que astrologicamente não, talvez pela lua, né? As pessoas mais lunares, que têm câncer muito forte no mapa, talvez elas tenham uma atração maior pela lua. Se signos de água talvez tenham uma atração maior por. Tem uma necessidade maior de contato com o elemento, né? A água. Mas eu acho que astrologicamente, assim, pensando, não tem uma explicação, assim, tão óbvia. Os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, pensam demais e vivem mentalmente. Quais doenças podem surgir dessa desconexão com o corpo? São pessoas que elas realmente têm um mundo ali mental e deixam de viver muitas vezes o mundo real, né? Vivem, mas até comentei isso antes, né? Que são negligentes muitas vezes, porque vivem no mundo aqui e nunca colocam, né? Você precisa da terra para você colocar as coisas em prática. Senão você fica só no emocional ou só no racional, no caso dos signos de ar ou desse ar no mapa. Então a pessoa acaba negligenciando o corpo dela, né? Ela acaba deixando de lado, acaba deixando de fazer coisas concretas. E vai também gerar uma ansiedade, né? Acho que o mal de hoje é a ansiedade. Todo mundo muito ansioso. E aí esses signos, eles vão manifestar ou sentir a ansiedade, os signos, de formas diferentes. Mas essa ansiedade, ela acaba dominando todo mundo, né? Porque tá todo mundo na mesma ali, né? De correria e fazer isso e quer resultado. Só que cada um sente de uma forma. E aí esses signos de ar vão ficar repetindo as coisas na cabeça, sabe? Segurando, aí ficam repassando as coisas que acontecem 1 milhão de vezes. Então isso pode ser complicado, né? Eu li em algum lugar, eu vi em algum lugar que o mundo vive sob uma aura muito negativa. Você confirma isso? Astrologicamente não teremos um período muito fácil pela frente. Na verdade, a gente já vem atravessando um período longo, né? Ele se intensificou na pandemia. A gente sabia que alguma coisa, né, os astrólogos, 2020 algo aconteceria por conta de uma grande conjunção que teve, de uns movimentos. E ali era um ponto importante. E agora, 7 anos depois, a gente tem um outro setênio, né, que se inicia ano que vem. E aí as previsões, elas são complicadas, assim. Eu acho que vem um período difícil. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, assim, a gente tem que se preparar, se fortalecer para o que vem por aí. E o que é se fortalecer? Cuidar da gente. Cuidar da gente e cuidar do mundo, fazer a nossa parte, né? Mas cuidar da nossa cabeça, cuidar do nosso emocional, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, prestar atenção no que a gente faz, porque às vezes a gente vai vivendo e não para olhar para a própria vida. E eu acredito que quando a gente se fortalece, quando vem esses momentos difíceis para o planeta, a gente consegue passar isso um pouquinho mais fácil. Fácil nunca vai ser, né? Por mais que às vezes não atinja a gente diretamente, a gente sempre é atingido indiretamente. Não dá pra ver coisas horríveis acontecendo, um monte de gente sofrendo e fingir que... A gente às vezes convive com isso, mas a gente acaba sendo atingido sempre, né? Então acho que a gente tem que se fortalecer nesse momento. Se cuidar de verdade, assim. Porque realmente a Terra tá passando por um momento complicado, mas é um momento também importante pra gente acordar. Pra gente sair desse sistema de vida que a gente não faz sentido, né? A gente precisa evoluir, a gente precisa melhorar. Eu penso, na minha leiguice, que a vida é feita de ciclos. E esse ciclo que você acaba de falar, quanto tempo vai durar? Você tem uma ideia? Então, a astrologia também ela é feita de ciclos. A gente tem, cada vez que um planeta, os planetas lentos, né, que a gente chama, que são planetas que ficam muitos anos em um signo. Então, quando eles mudam de signo, a gente entende que um novo ciclo vai começar dentro do arquétipo do significado daquele planeta. Então, e é muito interessante que em 2025, todos eles estão num signo diferente, mudaram de signo nesse último ano. Plutão foi final do ano passado, mas isso é muito raro de acontecer. Então, também por isso a gente entende que algo novo vai surgir na Terra, por conta dessas mudanças que são... que é difícil elas baterem, sabe? Assim, porque... sei lá, Urano fica 7 anos no signo, Netuno 14, Saturno 3, Plutão vai... depende, mas é uns 20 e poucos, depende, ele não é linear, assim. Mas quando todos eles mudam,
Alguma coisa tem, não é? Porque é muito difícil, né? E eles todos mudaram já esse ano, ou estão em transição, porque eles retrogradam, eles voltam para o signo anterior, aí definitivamente ano que vem todos eles estarão em outros signos. E aí vem um novo ciclo, eu acredito que nos próximos 20 anos, assim. 20 anos. A gente vive agora, um ano que vem, um ciclo de 7 anos, em que, por exemplo, a tecnologia, a comunicação, a gente vai ver coisas que a gente nem imagina, e olha que a gente já tá vendo muita coisa. Acredito que na questão da saúde, de tratamentos médicos, uma expansão, assim, muitas doenças que começam a ter cura, realmente, então isso é muito lindo, mas também vai ser um período de transformação. A gente sempre pensa em ciclos na astrologia, então a gente pode olhar também para os ciclos anteriores, quando esses planetas estavam nesses signos. Esse Plutão, por exemplo, em Aquário, ele estava em Aquário a última vez na Revolução Francesa, ali naquela época, na Revolução Industrial, aí Revolução Francesa, e esse Urano também em Gêmeos que a gente tem agora, também nessa época, na Independência Americana. Então a gente começa a olhar para trás, para a história, começa a entender alguns movimentos que estão acontecendo agora, no presente. Claro, né, de acordo com o que é o presente, mas são muito parecidos. Eu falo que quem gosta de astrologia tem que estudar história, para entender esses próximos ciclos, porque você olha para trás, você olha para o passado para entender o futuro, né? E para o Brasil, o que a gente vê? Olha, o Brasil, esse semestre, era um semestre complicado, mas o Brasil, ele é um país, assim, que vai, espiritualmente, pelo menos, ele tem um papel muito importante no planeta daqui para frente, né? Então eu acredito que a gente passe, sim, alguns momentos difíceis aqui, porque também a gente tem que aprender como nação. Então, se a gente pensa nesse lado mais espiritual, astrológico, a gente entende que esse momento do Brasil é um momento que a gente precisa aprender a de fato o que é esse país, a amar esse país, a entender a grandiosidade desse país, porque eu acho que a gente não tem muita noção, assim, num geral, né? O brasileiro, talvez ele não entenda a dimensão do que é isso aqui, a riqueza que é esse país, né? E com tudo que tem de acontecer no mundo, eu acho que o Brasil, assim, ele vai continuar recebendo as pessoas. Nossa história vem, né, disso, assim, nós sempre fomos muito acolhedores e eu acredito que o futuro do Brasil é esse, assim, é esse crescimento. Eu acho que o Brasil vai ser muito importante para a história da humanidade. Eu penso que nós nunca passamos por uma guerra, e eu acho que isso aí é um fator, por incrível que pareça, decisivo, porque quem passa por uma guerra dá muito valor à vida. Quem não passa pela guerra banaliza a vida. Porque É verdade? Eu acredito isso também, eu penso muito isso, porque quando um país passa por uma guerra, as pessoas se levantam juntas, né? E isso une um país. Como o Brasil teve uma guerra, mas a guerra do Paraguai, né, que foi, pra gente não teve tanto impacto. Então o Brasil, ele nunca viveu esse movimento de todo mundo junto reconstruir o país, né? Então acho que é por isso também, eu também penso muito isso. Eu penso o seguinte, depois da Segunda Guerra, muitos se exilaram aqui no Brasil, e muitas nacionalidades, principalmente europeias, italianos, portugueses, alemães, esses países nórdicos todos, eles se alojaram aqui. Aí formou uma cultura, porque eles realmente tinham muito valor à vida, porque eles vieram fugidos da guerra. Então, a vida para essa gente era muito importante. Eu recebi a influência muito forte dos meus avós e depois dos meus pais, é claro que eu fui a última geração que se aproveitou, digamos, dessa cultura de gente que veio foragida da guerra e que educou seus filhos e netos para se prepararem para enfrentar a vida. Eles tinham muita união, era assim, completamente diferente do que virou hoje, né? Então tá bom. Os signos de água, Câncer, Escorpião, Peixes, muito emocionais e intuitivos. Como lidar com essas somatizações e energias densas? Tem que autoconhecimento. A gente tem que se conhecer. Tem muita gente que foge, né? De uma terapiazinha, tem medo, não preciso. Mas quando a gente se permite se ouvir, a vida muda, né? Quando a gente se permite ouvir o que o nosso inconsciente tem para dizer,
E não é fácil, porque a gente tem que lidar com aquilo que a gente não quer lidar, a gente tem que lidar com aquilo que a gente não quer reconhecer na gente, mas esse é o caminho, é o autoconhecimento. Eu acredito ainda mais hoje, no mundo como tá, muito importante as pessoas buscarem ajuda profissional, fazer uma terapia, independente de qual tipo de terapia ali, né? Ela escolher um bom profissional, é sempre importante, mas é autoconhecimento. Esses signos precisam para entender o porquê. Por que a gente sente o que sente? Por que às vezes a gente se incomoda com coisas que a gente não queria se incomodar? Ou tem sentimentos? E também eu acho que reconhecer os sentimentos, entender que faz parte, porque a gente tem uma dificuldade de falar, não, eu sinto raiva, eu sinto inveja, eu sinto medo. É como se fosse proibido. E na verdade, todo mundo sente e tá tudo bem. O importante é o que a gente faz com aquilo que sente, né? Então, eu acho que o primeiro passo é reconhecer que está sentindo. Principalmente, acho que para todo mundo, mas para esses signos que sentem muito, né? E reconhecer, eu estou sentindo isso. Me orgulho de sentir isso? Não me orgulho, mas estou sentindo. O que eu faço a partir de agora? Então, eu acho que é a melhor forma, porque se você guarda pra você, é aquilo, né? Vai ficar embaixo do tapete, mas tá lá, né? A hora que sair debaixo desse tapetinho ali interno, aí pode ser muito pior, né? Ou acumulou muito mais coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. De 100% das pessoas, quantos por cento se autoconhecem? Olha, eu acho que será que alguém se conhece? O Jung fala que é eterno o caminho da individuação, né? Quanto mais... E eu percebo isso, assim, eu acho que às vezes a gente descobre uma coisa da gente mesmo, num processo terapêutico, e fala, meu Deus! Nossa, aí, né, parece que abre uma porta, só que aí a hora que abre essa porta, parece que tem mais 20 coisas ali que você fala, nossa, eu vou ter que lidar com isso também. Só que eu acho que é libertador, né? Dói, mas liberta, gente. Só que eu acho que eu acho que a gente passa a vida para se conhecer e assim vai acabar a vida e não vai entender de verdade tudo, né? É verdade. A gente vive, 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 aprende, aprende, aprende e sabe o que não sabe. Mas é Porque isso. tudo muda. Tudo muda. A gente muda, né? O mundo muda, as referências mudam, as influências mudam. E quem que é a gente nisso tudo, né? Quem que é a gente para além daquilo que fizeram de nós? Eu sempre fico pensando nisso. Quem sou eu para além do que os meus pais fizeram de mim, do que a sociedade faz de mim diariamente, das minhas escolhas? Quem que tá aqui dentro? E aí é um processo longo, né? É verdade. Áries, por que é tão propenso a dores de cabeça e tensão muscular? Porque é o signo que rege a cabeça, né? Então, todos os signos, todas as partes do corpo são regidas por algum signo. E a Áries está muito associada à cabeça. São pessoas que têm que tomar um cuidado muito grande com essa região do corpo, principalmente com acidentes. Porque tendem a ser muito impulsivos, dirigem muito rápido, gostam de velocidade, vão se jogando na vida e às vezes não param para pensar no que estão fazendo. Depois é que acontecem as coisas opa, o que eu fiz aqui? Então, normalmente é por isso, mas eles regem a cabeça. Então, os arianos podem, ou quem tem forte no mapa, esse signo, tem uma tendência a ter muita dor de cabeça. Então, tem que prestar atenção. Se sentir um incômodo, né, sentir uma dor recorrente não é normal, então tem que procurar ajuda. Também não é porque é ariano que, então eu sinto dor de cabeça normal, é meu signo. Não, ao contrário. É sinal de que alguma coisa ali precisa ser resolvida, ser olhada. Eu acredito também, agora pensando, nunca tinha pensado nisso, mas Áries é o primeiro signo, ele representa o bebê, né, a criança. E se a gente para pra pensar num parto normal, né, o que vem primeiro, né? É a cabeça, é Áries ali, é a origem da vida. Entendi. E Touro, como o prazer e o conforto podem se transformar em sedentarismo e gula? Então, né? Taurinos têm essa fama e eles gostam dessa fama, né? Eles sempre falam, eu gosto muito de comer, eu sou taurino. Tem que tomar cuidado, né, com os excessos. A gente não pode fazer nada em excesso. E os taurinos, eles são muito ligados aos prazeres terrenos, eles gostam do prazer. Não que seja um problema, né? Estamos aqui para sentir prazer. Mas tem que tomar cuidado com o excesso. Comer demais, comer o quê, né? O que eu tô fazendo? O que eu tô colocando no meu corpo? A gente é o que a gente come. Então, os taurinos precisam ter esse cuidado do que alimenta, né? E até pensar nessa questão para além do alimento, né? Do que eu sinto fome emocional. Porque muitas vezes essa comida, ela substitui uma emoção. Então, prestar atenção também. Se tá comendo demais, por quê? Tenho fome de quê? Eu quero esse alimento mesmo? Eu quero comer todo esse chocolate aqui, porque é gostoso? Ou porque eu preciso tampar uma falta ali dentro de mim, que também é uma questão, né? Se come demais para tampar um buraco ali, que não vai ser por aí.
para sentir um conforto muitas vezes. E também a questão de dormir demais, é importante dormir, mas em excesso a própria ciência mostra que não é recomendado, né? O corpo não gosta, o corpo precisa ser ativo, então tem que respirar fundo e levantar e fazer uma atividade física, dormir dentro do que é saudável. O alcoolismo entra aí em algum momento? Se relacionado aos signos, o signo de peixes. O caso de Netuno, que é um dos regentes de peixes, é um planeta muito ligado ao alcoolismo, às drogas em geral, porque ele está muito ligado à fuga. Ele é muito ligado à fuga, a não querer lidar com a realidade. E peixes é um signo de água, por exemplo, então muito difícil lidar com as emoções, muito difícil lidar com aquilo que sinto, vou fugir. Usar drogas, enfim, o álcool. Então são signos que precisam, o signo precisa tomar cuidado, mas tem sim, né? E é interessante só fazer uma observação que é importante, a gente está passando por uma questão, né, de muitos envenenamentos. Tá um problema agora aqui, né, em São Paulo, e isso já era previsto na astrologia, muito interessante, e não agora só, a gente precisa tomar cuidado num geral, com tudo aquilo que a gente consome, até remédios, tudo, porque astrologicamente tem uma tendência a envenenamentos muito grande agora, assim, nesse período, fim do ano que vem. Então, claro, nessa crise agora do metanol, eu espero que acabe logo, porque, né, é muito triste. Mas, de uma maneira geral, a gente tem que tomar bastante cuidado. Procedência de tudo aquilo que a gente consome, porque... Eu acho importante a gente consumir o que Deus dá e não o que o homem faz. né? A gente parar para pensar no que faz mal, né? Então, Gêmeos, por que tem dificuldade em desligar a mente e dormir bem? não para de pensar, né? O geminiano, ele pensa muito. Pensa muito porque é muito curioso. É um signo, todo mundo fala mal, mas eu gosto tanto, assim, porque são pessoas muito interessadas. Eles querem entender o mundo, eles pensam, eles querem saber de tudo, eles são curiosos, eles querem falar. Então é uma mente... Eu não tenho esse signo forte no meu mapa, não sei como é viver com isso. Mas são pessoas, assim, que uma mente muito ativa. Então, mentes muito ativas, muitas vezes, podem ter insônia, né? Querem falar, querem se comunicar, eles querem trocar o tempo todo, eles querem sentir isso o tempo todo, né? E aí, imagina, na hora que vai fechar o olhinho ali, a cabeça não para. Complicado. Câncer, como as emoções reprimidas afetam o estômago e o sistema digestivo? Afeta para todo mundo, né? Mas os cancerianos, eles precisam lidar porque é um signo de água muito emocional. O canceriano é um signo de cuidado maternal. Então ele tem essa doação, mas também ele precisa tomar cuidado, assim, as motivações dele, o porquê dessa emoção, por que esse cuidado, será que é só um cuidado genuíno materno, será que tem um interesse por trás, e lidar com isso, por quê? Senão ele doa demais e se frustra quando não recebe. E toda emoção a gente sente no estômago, né? Nesse chakra, que tudo a gente recebe aqui, né? E fica aqui se a gente não trabalhar. Então, às vezes, a gente tá com uma dor de estômago, é emoção que não foi digerida. É alguma coisa que você se alimentou ali, né? Não necessariamente um alimento, mas alguma coisa que aconteceu, algo que alguém te falou, você recebeu ali, ficou, e seu corpo tá tentando digerir aquilo, e aí começa a doer. Por isso que às vezes tem gente que tem muita dor de estômago, tem que olhar para o emocional. Tem que entender o que essa pessoa tá com problema de digerir. Às vezes é um trauma, uma briga que passou e não falou o que queria, e aquilo fica lá. E tem dor, tá dor. E aí vai somatizando e acaba muitas vezes virando problemas muito sérios, né? Leão, o coração é mesmo seu ponto sensível? Leoninos precisam tomar cuidado com o coração. É interessante, né? Porque é ligado ao coração e são pessoas que tendem a ser muito generosas também, quando o signo tá em equilíbrio, assim. Mas precisa tomar cuidadinho, né? Com o coração você diz no sentido doença ou coração amor? No sentido de doença. Doença. Acho que os leoninos amam muito, são muito generosos, mas eles não... quando eles estão... O signo tá bem equilibrado ali, eles não vão ficar sofrendo muito tempo por alguém, não. Eles gostam demais deles pra isso, sabe? Entendi. E que é bom, né? Entendi. E Virgem, o perfeccionismo pode gerar ansiedade e problemas intestinais? Também, né? O virgem pode ser muito hipocondríaco, tem que tomar um cuidado. Esse perfeccionismo pode levar a uma necessidade de tudo muito organizado, ou muito saudável, e
e entra num lugar ali que pode ser perigoso, né? De querer tomar muito remédio, ou de entrar a pessoa começa a ficar noiada, achando que tudo é doença. Intestinais, sim. Se a gente pensa que é um signo de limpeza, aí a limpeza, o Virgem está relacionado a esse movimento. Mas ele não está sozinho, porque o Escorpião também está relacionado ao intestino. O Escorpião é o intestino grosso, e o Virgem está ligado ao intestino delgado, onde começa esse processo da limpeza no corpo. Então, pode sim ter são pessoas que precisam tomar um cuidado se tiverem problemas intestinais, assim, porque tá muito ligado a essa parte, né, de limpeza, de tirar do corpo aquilo que não serve mais. E pessoas que são muito exageradas com saúde, muitas vezes também acabam se alimentando errado, né, ou tomando muito remédio. Então, olhar para a saúde desse intestino, sim, importante. Eu conheço, por acaso, algumas virginianas e elas realmente têm esse problema No intestino. intestinal aí. E Libra, por que a indecisão e o medo de conflito afetam o equilíbrio emocional? Libriano não gosta de brigar, né? Libriano normalmente são pessoas que querem harmonia. Eles gostam do bom, do belo, das coisas harmoniosas. Diferente do ariano, que chega, não tá nem aí, já vê o que foi, o que tá olhando pra mim, vou resolver aqui. Os librianos, eles têm um problema com o embate. Mas, se a gente pensa que a vida, às vezes, nós viveremos alguns embates, ficar sempre tentando ser muito político, acaba sendo estressante, né? Não que a gente precisa ter que brigar com todo mundo, não, mas a gente tem que também lidar com esses conflitos internos. Lidar com esses conflitos externos também, porque senão eles se tornam internos, né? E aí a pessoa não olha pra ela, né? Fica sempre querendo ser muito legal, muito boazinha, mas assim, é porque isso é deles, né? Ah, não, pra que brigar? Mas o negócio tá ali, vou ter que olhar. Tem que, peraí, você tá me incomodando, por que eu vou deixar passar? Deixa eu resolver então internamente aqui, porque senão eu vou ter que ter aquela conversa difícil. Vou ter que lidar com esse assunto chato que eu não quero. Mas eu preciso, né? Legal. E Escorpião, existe mesmo uma força regeneradora ligada à sexualidade? Sim. Escorpião é o signo relacionado aos órgãos genitais. É um mapa, né? Quem tem signo forte que precisa tomar cuidado. Também com a questão do intestino que eu falei, né? Essas coisas, os excretores, aquilo que muda, porque o escorpião ele tá muito relacionado às transformações. E a sexualidade para o escorpiano, ela entra num lugar muito ligado à transformação. É tudo muito intenso. O escorpiano, ele é muito sensível, assim. Tudo é muito na vida dele. Nada ele vai sentir mais ou menos. Tudo é muito forte. E é interessante essa relação do escorpião com o sexo, né? Porque as pessoas levam muito por um lado que, na verdade, está mais associado a outros signos. No escorpião está muito ligado a essa profundidade de conhecer as pessoas, esse envolvimento emocional. Mas é um signo, assim, que nossa, que vai viver sempre muitos ciclos. São pessoas que estão morrendo e renascendo o tempo inteiro. É difícil. E elas vivem isso e é como se a missão delas aqui também, de alguma forma é trazer essa transformação, essa cura. Então, pessoas que convivem com muitos escorpianos, elas acompanham essas crises, mas a vida delas também está passando sempre por mudança. Onde tem escorpião, tem transformação, tem mudanças. E para os escorpianos é complicado porque, não, é difícil morrer sempre, né? Renascer, sempre um drama, crise, tudo muito forte, mas também sempre voltam muito, muito mais fortalecidos e fortalecem as pessoas em volta, sabe? É muito interessante esses ciclos de vida e morte dos escorpianos, essa forma de lidar com essa sexualidade, porque se a gente pensa a sexualidade, ela é o início da vida, né? Onde gera a vida. Então, se a gente pensa nesses ciclos de morte e vida, tá muito ligado a esse signo, né? Eu acho que, não lembro agora, em qual país o significado de orgasmo, por exemplo, é uma quase morte. Então é interessante, né, pensar no signo e é uma quase morte que muitas vezes gera uma vida, então tá muito ligado a esses ciclos, né? Legal. Sagitário, o excesso de liberdade e aventura pode afetar o fígado e os quadris? Pode. O arquétipo de Sagitário tá muito ligado aos centauros, né, da mitologia. E quem eram os centauros, né? Tirando Quiron, eles eram todos
metade homens, metade cavalos, e aí na mitologia fala o tanto que eles bebiam, né? E os sagitarianos, eles têm uma tendência a gostar bastante de beber, não todos. Vou até daqui a pouco fazer uma diferenciação aqui, porque tem dois tipos aqui de sagitarianos. Mas esses sagitarianos que gostam muito de beber, que gostam muito de festa, tendem a ser pessoas muito divertidas, muito animadas, mas pessoas muito excessivas. Tudo é muito também. Eles são muito... É fogo, né? Eles querem fazer, eles querem viver, e aí eles bebem, e aí vai gerando problema a longo prazo, né? O fígado fica ali, tem uma dificuldade, né? Mas eu acho importante não generalizar como se todos os sagitarianos fossem assim, porque tem uma parte do signo que está muito associada aos estudos. São pessoas inteligentíssimas, são pessoas que estudam línguas, são pessoas que têm uma relação muito, muito grande com o ensino. Tanto que no mapa astral, a casa relacionada aos estudos longos, assim, as pesquisas, é a casa relacionada a Sagitário. Então a gente não pode, né, porque senão fica para, nossa, todo sagitariano bebe demais. Não, também. Tem um outro lado ali do signo e que a gente pode encontrar sagitarianos muito introvertidos. Toda essa energia deles é direcionada para o aprendizado, né, ou para as filosofias de vida. É um signo interessante. Mas para esses excessos... Mas assim, no geral, tudo muito excesso também, né? Então, mesmo essas pessoas mais, às vezes, introvertidas, vamos dizer assim, tem esse excesso, né? Às vezes de estudo, de intelectualidade, que precisa tomar um cuidadinho. E também essas pessoas muito aventureiras, né? Sai de casa hoje, volta sabe Deus quando. E aí pode ter perigo, problemas para a saúde, né? Eu já tive, eu sou sagitariano, eu já tive umas características dessas, mas acho que foi um ciclo que passou e eu entrei num outro diferente, completamente diferente. Então é interessante isso, né? Mas eu acho que o signo da gente é muito a essência, aquilo que a gente vem aprender aqui. Mas a gente muda, né? Porque imagina se a gente não mudar, a gente não evolui em nada, né? Imagina, se a gente continua o mesmo sempre, meu Deus, a gente tá fazendo o que aqui? Então tem sim, por isso que eu falo que as pessoas chegam pra mim, né, muito, mas e meu signo é tal? E aí, o que eu sou? Você tem essas tendências a ser assim, né? Vai depender do seu mapa, o seu signo tá muito ligado ao seu aprendizado aqui na Terra, o que você veio fazer, mas você não é só isso. E você amadurece, né, ao longo da vida, porque senão... Então, sim, a gente vai mudando, né? Essas são características, assim, que se vê muito no signo, mas nem todo mundo vai seguir para sempre essas características. Que bom, né? Senão, meu Deus, que tempo perdido. Capricórnio. O peso das responsabilidades pode gerar dores crônicas e rigidez corporal? Pode. Capricórnio muito associado aos ossos, Saturno. Um planeta, desculpa, fala dos ossos, rege Capricórnio ligado aos ossos. Pessoas têm que tomar cuidado com problemas ósseos, osteoporose, todos esses problemas. Capricornianos precisam prestar atenção. Capricorniano tem essa coisa, né, dessa responsabilidade, e às vezes deixam de viver as coisas, né, porque tem que ser tudo muito, muito certo, muito responsável. Tem que respirar um pouco também, se abrir um pouco mais para a vida, né? É muito importante, que bom que tem pessoas assim que muito focadas, que fazem acontecer. Eles fazem acontecer, mas às vezes precisa relaxar um pouco também, né? Essa necessidade de ser tudo muito bem feito. Virginiano também é assim. Tudo tem que ser muito bem feito, muito responsável. A vida tem a parte do prazer também, que tem que se abrir um pouco para ela, né? Na questão óssea tem que tomar cuidado, sim. Quem tem Capricórnio forte no mapa, ou na casa 6, prestar atenção com queda, quebrar, né, essas partes do corpo. Ter um cuidado maior durante a vida também. Praticar exercício já para proteger esses ossos. Importante. Eu tenho Capricórnio como meu ascendente. Isso influencia muito? Influencia, Ajuda? Tem que tomar um cuidado, assim, com essa parte óssea. Fazer tudo o que puder para prevenção, né? Por isso que eu falei dos exercícios, porque é bom ter músculo, né? É bom, é importante. Tem ascendente ao corpo, né? Aquário. Por que é tão mental e pode ter desequilíbrios de sono e circulação? O aquariano. O aquariano é um signo, né, de ar, então muito mental. O aquariano, eles podem, sim, tem que tomar um cuidado com... esqueci a palavra. Que você acabou de falar agora com... Circulação, obrigada. Eles podem ter problemas circulatórios, sim. Mas eu acredito que os aquarianos, eles precisam pensar mais essa questão
mental, eles são pessoas muito teimosas. Eu acho que é o mais importante para cuidar da saúde, o capricorniano é não... O aquariano, desculpa, é não ser tão teimoso. Porque eles querem tudo do jeito deles, é da forma que eles pensam em geral, né? Tô generalizando. E aí, às vezes, deixa de ver, não vou fazer, todo mundo faz, eu não vou fazer. Todo mundo... E aí deixa a saúde de lado, acaba vivendo ali o que eles acham correto e aí esquecem de olhar para essa saúde, para esse corpo. E é aquilo, né? Quem vive muito no mental, muitas vezes vai negligenciando o corpo físico. E tem que olhar para esse corpo físico também, né? Legal. E peixes, o escapismo e a sensibilidade extrema podem causar dependências ou cansaço energético. É o que a gente falou do alcoolismo ali, das fugas. Quem tem peixes fortes no mapa, muitas vezes tem uma dificuldade de lidar com esse mundo real. Porque são pessoas muito sensíveis. São pessoas que são artistas, em geral, podem ter peixes fortes no mapa, porque são pessoas que têm uma sensibilidade muito grande. Eu olho muito o signo de peixes assim, e a impressão que eu tenho é que eles vivem um mundo que é só deles. Só eles entendem esse mundo pisciano da cabeça deles. E que é um mundo que eu acredito que deve ser muito bom eles de viver, sabe? Mas para eles é muito difícil lidar com essas questões mais materiais. São pessoas muito intuitivas, são pessoas que tendem a pegar muita energia para elas, então elas pegam a energia das pessoas, de ambientes, então podem ter problemas com isso. Às vezes se sentem mal, não sabe por quê, ou se sente mal do lado de alguém, não entende por quê. Sempre falo para quem tem peixes fortes no mapa, né, um ascendente, lua, essas coisas, presta atenção. Se sentiu mal em algum lugar, se sentiu mal perto de alguém, não fica, porque vai somatizar isso no seu corpo, que às vezes não é nem coisa sua. E aí não sabe lidar, tem a tendência a essa fuga. Mas são pessoas assim com uma capacidade de criação maravilhosa, mas se deixarem, elas são dominadas aí por outras energias dos outros, ou até pela própria expectativa em relação à vida, né? Que aí elas têm dificuldade de lidar com o mundo real, criam um monte de expectativa na cabeça, se frustra, porque não vai ser daquela forma. Tomar um cuidado, prestar atenção. Você não bebe demais, não está recorrendo a outros meios de fuga que podem gerar doença. Dá para usar o mapa astral como um check-up energético? Com certeza. Mapa astral, a gente consegue ver a pessoa, né? Inclusive questões de saúde, questões psíquicas, comportamento, tudo tem no mapa astral. Eu falo para as pessoas, todo mundo hoje em dia dá um mapa astral, assim, eu nasci essa hora aqui, ó, faz aí meu mapa. Eu falo, gente, isso aqui é a sua intimidade mais íntima. Tem certeza que você vai ficar dando o seu horário para todo mundo, sua data de nascimento? É muito íntimo, você vê tudo da vida da pessoa, inclusive as questões de saúde. Eu vejo as mulheres assim muito interessadas em astrologia, mas os homens muito pouco, né? Você sabe que eu atendo mais homem que mulher? É mesmo? Aham. Faço mais mapa astral de homem do que de mulher. É assim, é uma Interessante. proporção não tão maior, mas batendo mais homem. Interessante, né? É. E as questões são muito parecidas com as questões femininas. Assim. As curiosidades, as pessoas querem saber muito de relacionamento. Homem, talvez, às vezes, pergunte muito de trabalho mais do que mulher. Mas não é é um geral, né? Tem muita mulher que quer fazer por conta de trabalho, de profissão. Acho que homem é um pouquinho mais, mas é muito interessante. Porque eles chegam ali, vou fazer por curiosidade. Aí, de repente, na hora que começa a se abrir, aí você vê que tem uma questão ali emocional, uma preocupação com relacionamento. Contam muito pra mim sobre os relacionamentos, é muito interessante. Eu acho que homem, às vezes, tem vergonha de falar que gosta. Entendi. Quais hábitos cada elemento deveria adotar para equilibrar o corpo e a alma? Olha, eu acho que os hábitos que eles são os recomendados, eu acho que de maneira geral, né? Eu acho que tem uma formulazinha para a saúde que não tem como fugir, independente do seu elemento. O elemento vai ser muito a forma que você vive essas regrazinhas, ou, por exemplo, dormir bem, comer bem, praticar exercícios físicos. É o básico, né? E é o básico para todos os signos. É o que eu falei, tem signos que precisam praticar mais atividade física, como esses signos de fogo. Então, talvez mais que os outros signos. Mas, num geral, a receita é tão... Cuidar do corpo humano é tão simples, mas parece às vezes tão complicado, né? É dormir o suficiente, praticar atividade, comer direitinho, cuidar da cabeça. Aí vem a outra parte, cuidado emocional, quem sabe fazer uma terapia, se autoconhecer.
ter uma filosofia de vida, uma crença, não sei, algo que faça bem, né? Não que gere culpa, mas que faça a pessoa se sentir melhor vivendo nesse planeta, né? Se sentir bem. Eu acho que a regra é geral para todos. Aí a forma, ou cada um, por exemplo, signos de água, trabalhar um pouco mais esse emocional. Mas os signos de água pelo emocional, mas, por exemplo, os de terra também deveriam trabalhar mais esse emocional, porque para eles é tão difícil lidar com o emocional, que é mais um motivo para trabalhar. Se os de água talvez tenham que trabalhar o excesso de emoção, os de terra ou mesmo de ar precisam trabalhar essa falta de vontade, muitas vezes, de lidar com essas emoções, né? Então, um é pelo excesso, o outro é pela falta. Tem que lidar com tudo. Né? E os signos de água ou de fogo não podem achar que é só, vou viver, vou sentir aqui. Tem um corpo físico também. Tem que cuidar da saúde. Tem que fazer o básico. Parece que eu escutei uma palavrinha aí, cromoterapia. Você chegou a falar isso, não? Não, então isso eu que saiu da minha cabeça isso aqui. Existe um remédio astrológico? Como alinhar o seu interior com o exterior? Se conhecendo. Você se alinha se conhecendo. O mapa, ele é o que ele é. Ao longo da vida, esse mapa, a gente tem uma técnica na astrologia que chama progressão. Como se o mapa ele andasse junto com a nossa vida, 1 grau por ano ali. Então, quando a gente vai fazer previsões, a gente pode usar essas progressões para entender o momento atual desse mapa, que vamos dizer assim que ele mudou. Mas o mapa astral em si não muda. Então, essas progressões mostram o momento que a gente vive agora, o que a gente pode esperar de acordo com ciclos, né, da forma que se movimentaram esses planetas ali. Mas a gente é o que a gente veio ser. E aí, pra gente se alinhar, é autoconhecimento. Não tem pra onde fugir, não tem mágica. Seria muito gostosinho, né? Se tivesse, eu vou tomar isso aqui, pronto, tá resolvido minha vida. Vou apertar esse botãozinho, tá resolvido. Não. Legal. Não existe. Legal. E para quem não acredita em astrologia, o que ela pode ensinar sobre autoconhecimento e prevenção? A gente se encontra no mapa astral da gente. E a astrologia, eu acho que ela é muito legal para mostrar o que a gente negligencia, ou que às vezes a gente nem percebe. Às vezes já aconteceu bastante, na verdade. Eu estou trabalhando, atendendo alguém, fazendo um mapa, e aí eu falo alguma coisa para a pessoa fala, não sei se eu sou assim, não me reconheço. E tudo bem, né? Passamos e continuamos. Aí sempre tem um momento que a pessoa fala, nossa, eu nunca tinha reparado nisso e agora eu tô pensando, eu faço isso. Nossa, eu sou assim mesmo. Então, é muito interessante quando isso acontece. Eu acho que é até mais do que quando a pessoa fala, eu sou assim, nossa, sou eu. Porque é até bonito de ver, sabe? A hora que a pessoa fala, eu sempre fiz isso e eu não sabia que era porque eu era assim, né? Eu tinha tais atitudes, eu nunca percebi que eu era assim. E aí as pessoas às vezes que chegam até mim que falam, eu vim fazer por curiosidade. Chegam nisso, elas falam, nossa, que legal que é a astrologia. Eu falo, pois é. Ou que fala, meu Deus, como que você sabe disso sobre mim? Não sou eu que sei, tá aqui, tá no seu mapa, é só saber ler esse mapa, né? É muito interessante. Acho que, né, respeito, eu acho que a gente tem que tomar cuidado mesmo com tudo com que a gente acredita, porque tem muita coisa estranha por aí que as pessoas divulgam, que a gente tem que ter um senso crítico mesmo, mas é muito interessante, assim, a astrologia, ela me impressiona, porque eu mesma falo, não é possível, assim, várias vezes, eu trabalho com astrologia desde 2018, faz tempo, e até hoje ela me impressiona, até hoje eu vejo coisas no meu próprio mapa que eu não tinha percebido, que eu falo, nossa, meu Deus, sou eu, isso. É muito legal, muito interessante. Interessante. Eu quando era mais jovem, eu costumava ler o horóscopo das revistas, dos jornais, dessas coisas todas. Até que um dia eu fui fazer o meu mapa astral. Aí eu não quis mais ler aqueles horóscopos lá, porque eu falei, isso não tem nada a ver. É que os horóscopos são muito generalizados. Porque fica generalizado. Você vai pegar o signo ali. Não é particular para você. Não, então, você vai pensar no dia onde estão os planetas, principalmente a Lua, como isso se relaciona com os signos, e vai colocar ali. Isso é que a gente gosta, né? A gente quer ter esse falso controle sobre a vida. Deixa eu ver como vai estar o dia aqui. E às vezes pode ser muito interessante mesmo. Se a gente observa. Eu acho que se você sabe que um dia o céu tá complicado, e aí você começa a ficar irritado, aí você para pra pensar e fala, o céu tá complicado hoje, dá um alíviozinho. Você fala, não, calma, deixa eu respirar aqui porque isso vai passar.
pra mim isso funciona muito. Às vezes minhas amigas mandam pra mim, o que tá acontecendo hoje? Hoje não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falo, tá assim, assim, assim. Ah, então tá bom. Ah, então tem explicação. Tem. Aí passa, aí depois elas voltam. Não, tá, agora tá. Agora eu tô bem, realmente, era isso mesmo. Era o céu. Eu já fiz, acho que eu já fiz uns 3 ou 4 mapas na minha vida, com pessoas diferentes. É sempre uma experiência diferente, né? Eu acho legal, eu acho interessante, eu acho muito legal. Tem umas coisas muito profundas que dizem muito a respeito da sua vida, daquilo que você é. É. Eu acho muito bacana, eu gosto muito. Uma experiência, né? É uma experiência. Bom, Laísa, eu te agradeço muito por você ter vindo aqui. Foi muito prazeroso, foi muito bom ouvir você falar dos astros. E eu quero agora que você faça suas considerações finais e diga como pode ser encontrada. Tá. Por Eu que favor. agradeço, né, a oportunidade. Passou tão rápido o tempo, nem vi passar. Eu posso ser encontrado pelo Instagram, acho que é a melhor forma. Ali tem informações de telefone, de e-mail. No Instagram, Evoluzen. Você pode repetir, por favor? Evoluzen. Ou Evoluzen. Ou no meu Instagram pessoal também, que é Laísa Anja. Nos dois tem todas as outras informações, o meu site também, né, para quem não tiver Instagram, é evoluzen.com.br. E ali tem também meu contato, tem outras informações, e aí é só me chamar. Legal, legal. Olha, eu quero te agradecer demais. Eu tenho certeza que a nossa audiência também deve ter gostado muito, porque é sempre um tema palpitante, interessante. Então, essa é uma forma de as pessoas se elucidarem mais, conhecerem mais profundamente, porque talvez não conheçam. Porque eu penso assim, só conhece alguma coisinha é quem faz seu mapa astral. Aí você começa a ter uma noção das coisas. Com certeza. É que a astrologia não é horóscopo, né? As pessoas acham que é horóscopo. Não é. A astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento. E muitas vezes é um início. Você começa num mapa, mas não é que vai resolver a sua vida ali. Às vezes ali você entende coisas que daí você vai levar para uma outra terapia. E aí você vai lidar. Eu trabalho muito meu próprio mapa na minha terapia, por exemplo, né, eu faço terapia e várias vezes eu levo algumas coisas até hoje, porque é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. E sem autoconhecimento, gente, como é que vive, né? Como é que a gente se conhece? A gente tem que se conhecer para saber até o que a gente quer de verdade, né? Se a gente não se conhece, como é que a gente vai saber o que a gente quer, para onde a gente vai, né? O que a gente faz? Legal. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Obrigado mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer por sua audiência, lembrar que faço por amor ao semelhante. Eu não ganho nada com isso, apenas quero oferecer a todos maneiras de fazer prevenção a partir dos 45 anos. Muita gente acorda tarde demais e às vezes isso pode ser fatal. A astrologia é alguma coisa muito bacana e que vocês devem assistir no detalhe. Tudo de bom, muito obrigado, até uma próxima.